Fala, meus lindinhos! E aí, meus queridos? Olha, estamos naquela correria de final de semestre, fazendo revisão para as nossas provas de final de semestre nesse isolamento, né? E continuando com a revisão na óptica, hoje vamos lembrar sobre a vergência de uma lente. Cara, tem muitas pessoas que têm problemas para enxergar de longe, a famosa miopia, né? E de longe ele não vê, coloca o óculos traz a imagem para perto dos olhos dele. Tem pessoas que é o contrário, né? De perto, o cara de perto não enxerga, afastando ele vê, né? Mano, você não vai ficar fazendo isso aqui toda hora. Se você tem dificuldade para ver de perto, tu coloca o óculos e a lente afasta a imagem para ti. Para um médico, por exemplo, tá? O poder que uma lente tem em fechar ou em abrir a luz, ele chama de grau. Na física, nós chamamos de vergência. O que é a vergência de uma lente, cara? Vergência de uma lente também pode ser chamado de grau, né? Grau de convergência ou grau de divergência. Tem a ver com o poder que uma lente tem em abrir a luz ou fechar a luz. É isso mesmo, cara. Quando uma lente tem um grau grande e é uma lente convergente, significa que o foco está pertinho da lente. Quando o foco está pertinho da lente, significa que a luz, na hora que atravessa, fecha muito rápido. Quando uma lente convergente tem um grau pequenininho, né? Significa que o foco está longe dessa lente. Os raios paralelos entram e essa luz vai ser desviada suavemente. Quando eu digo que uma lente divergente tem um alto, entre aspas, um alto grau, significa que a luz atravessa ela e abre muito rápido, né? Quando ela tem um grau menor, significa que a lente divergente, a luz entra com os raios paralelos e abre suavemente. Enfim, vamos definir o que é vergência, grau de convergência ou grau de divergência de uma lente. Cara, toda vez que eu olho para uma lente, tá? Ó, essa lente aqui, ela está fazendo o quê? A luz, ó, zião. Esses raios estão entrando paralelos, né? Se eles são paralelos ao eixo principal, após a travessia, essa lente, fechou a luz. Está fazendo eles se encontrarem em um ponto chamado de foco. O ponto é chamado de foco. Se esses raios são paralelos ao eixo principal, esse é o foco principal da lente. Agora, se eu pegar essa distância, vou pegar aqui, ó, imaginar uma reta passando pelo foco, tá? E vou imaginar bem no meio da lente, no seu centro óptico. Se eu pegar a distância entre o foco e o centro óptico da lente, essa distância vamos chamar de efinho, conhecida como distância focal. Não me vai confundir, hein? O foco é um ponto, esse ponto aqui é o foco. E a distância dele até o centro óptico é a distância focal. O efinho é uma distância, o efão é um ponto. Por exemplo, se dessa lente até o foco eu tenho 2 metros, ela é uma lente que tem, entre aspas, um grau pequeno. Cara, a luz é fechada tão suavemente que só depois de 2 metros esses raios se encontram. Nós definimos a vergência ou grau de uma lente como sendo 1 sobre ou 1 dividido pela distância focal. Agora, cuidado, presta atenção, queridos. Para mim calcular o grau de uma lente ou a vergência, é importantíssimo que essa distância focal esteja em metros. Então, nós somos obrigados a trabalhar com a distância focal em metros. Nesse exemplo, nesse caso, eu vou ter que essa lente teria o quê? Eu pego 1 e divido pela distância focal. A distância é 2, eu coloco que a vergência dessa lente é de 0,5, ou eu coloco 1 sobre metro, ou eu chamo de di. Na óptica, usamos muito o termo di, de dioptria. O seu médico iria falar que essa lente tem o quê? 0,5 graus. Então, quando o médico fala que uma lente tem 0,5 graus, significa que a vergência, o poder dela de fechar a luz, é de 0,5. Agora, cara, cuidado, hein? Nós também temos o outro lado da moeda, as lentes que abrem a luz. Essa lente aqui, ó, ela está esparramando, espalhando a farofa, né? Então, esses raios estão divergindo. Atravessou a lente, ó, esse aqui foi desviado para cima. Não vai ter encontro deles, né? Eu vou pegar aqui, vou prolongar esse raio, tá? Ó. Vou prolongar esse raio, ó. Dá para ver, chefão, que o prolongamento deles se encontram. Esse aqui foi desviado para baixo, vamos prolongar. Esse aqui, ó, vamos prolongar. Prolonga esse outro. O prolongamento dos raios tende a se encontrar, né? Se esses raios forem paralelos ao eixo principal, no foco principal. Cara, se eu imaginar uma linha aqui, tá?
pegar a distância dessa linha até o centro óptico, eu tenho a distância focal. Aqui, para ficar de acordo com o referencial de Gauss, nós vamos combinar, tá? Uma lente divergente, ela vai ter uma distância focal, tá? E, consequentemente, um grau negativo. Então, presta atenção, ó, o caveirão, hein? Uma lente divergente, ela vai ter uma distância focal e, consequentemente, uma vergência, um grau negativo. O cálculo é o mesmo. A vergência da lente é 1 sobre a distância focal. Nesse caso, nós teremos que essa lente tem uma vergência de 1 dividido por menos 4. No joguinho de sinal, mais com menos é menos, eu falo que a vergência da lente é menos 0,25, 1 sobre metro, ou metro a menos 1, ou uso de dioptria. O médico falaria que essa lente tem menos 0,25 graus. Então, lindinhos, para uma lente esférica, cara, caso você use óculos, né? Pega a sua receita oftalmológica, que é comum você ver a sigla LE, lente esférica. E se aparecer essa sigla LE no olho direito ou no olho esquerdo, significa que você está usando uma lente convergente, que fecha a luz, ou divergente. Se na sua receita, entre aspas, oftalmológica, no LE, na lente esférica, aparecer um grau positivo, significa que você usa uma lente que fecha a luz, uma lente convergente. E isso corrige problemas para pessoas que não enxergam de perto, tá? Se na sua receita oftalmológica aparecer a sigla LE, de lente esférica, ou no olho direito ou no esquerdo, se aparecer com um grau negativo, significa que tu usa uma lente divergente, uma que abre a luz. O seu problema é para enxergar de longe. Enfim, meninos, vamos um exemplo aqui que é muito tranquilo, né? Ó, a lente abaixo é usada por uma pessoa que possui miopia. Qual a vergência dessa lente? Ó, a luz está entrando, atravessou a lente e espalhou, né? Abriu. Eu continuo com o prolongamento dos raios, prolongamento, eles se encontram aqui, a 5 centímetros do centro óptico da lente. A vergência, ou o grau da lente, é 1 sobre a distância focal. Ah, então é só dividir 1 por 5. Vai dar ruim isso aí, ó, o caveirão, hein? Nós combinamos que essa distância deve estar em centímetros. Então, você está entendendo por que eu vou dividir esse cara por 100? Cara, ainda não tá legal. Olha a caveira, vai dar ruim isso aí, vai dar ruim. Isso é uma lente divergente. E combinamos agorinha, e você acabou de esquecer também, né? Que lente divergente tem que ter uma distância focal negativa. Ah, então a distância focal dessa lente é menos, porque ela é divergente, e 5 sobre 100, porque eu estou passando centímetros para metro. Divisão de fração, bacana, eu conservo a de cima, que é 1, e multiplico pelo inverso da de baixo. O 100 vai para cima e o 5 para baixo. Multiplicar por 1 não me ofende, não é assim? Cara, então vai ficar 10 dividido por 5, 2, com 0,20. No joguinho de sinal, mais com menos é menos, eu falo que essa lente é menos 20 de. A vergência dela, menos 20 dioptria. O médico falaria que é uma lente de menos 20 graus. Agora, meninos, continuando, mais um para a gente finalizar. Uma pessoa possui hipermetropia e utiliza em seus óculos uma lente com, entre aspas, grau 0,2 ou 0,2 de. Qual a distância focal dessa lente? Cara, não tem como você errar. Olha essa equação, mano, né? A vergência ou o grau da lente é 1 sobre a distância focal. Essa lente tem um grau de 0,2 ou a vergência 0,2 dioptria. Eu vou trocar os dois de lugar. O F vai para o lugar do 0,2, o 0,2 vai para o lugar do F. Então, o F vai para cá, o 0,2 para lá, é 1 dividido por 0,2. Eu posso tirar a vírgula de baixo e colocar um zero lá em cima, né? Então, essa minha divisão vai ser 10 por 2, a distância focal é 5 metros. Cara, essa lente é o quê? Quando os raios paralelos ao eixo principal atravessarem essa lente, ela é fechada tão suavemente que eles vão se encontrar a 5 metros da lente. Então é isso, meus queridos. A vergência, ou como se diz na oftalmologia, o grau de uma lente, para uma lente esférica, nos dá o poder que a lente tem, caso seja convergente, em fechar a luz, ou caso seja divergente, em abrir a luz. E a vergência ou grau é 1 dividido pela distância focal. Até mais, meus lindinhos.